Bem-vindo ou bem-vinda ao Matchcast, segundo episódio do podcast oficial da comunidade do Juicy Hub. Não era para eu estar aqui, porque hoje a gente não está com nenhum dos nossos apresentadores oficiais, que são Rafael Bona e Natália Auão. Mas a gente tem um tema muito importante para conversar hoje nesse Matchcast. E o Matchcast, só para você lembrar, né? O podcast oficial da nossa comunidade, e a gente sempre tenta pegar pessoas muito diferentes, com habilidades diferentes e que têm alguma coisa em comum. Então, essas 4 pessoas, além de outras que participaram desse projeto, mas essas 4 aqui foram as que estavam ali super ativas, construíram juntas um projeto chamado Lendárias e Portuárias, que é um podcast também. Então, por que você deve assistir esse podcast hoje até o fim? Porque você vai entender como estruturar um projeto de podcast, como utilizar leis de incentivo. Estou aqui com o Diego Nunes, que é membro do Juicy Hub e especialista nessa área, com Flávia Saad, minha companheira no Juicy Santos e Juicy Hub, e Raquel, que atuou aí como pesquisadora. A Raquel fez um monte de coisa no Lendárias, né, minha gente? Ela vai explicar para vocês já. Mas estamos juntando todas essas pessoas hoje aqui para a gente falar para você que está assistindo sobre um tema que é super legal, super importante. A gente está gravando esse conteúdo especificamente no dia 5 de fevereiro de 2024. Pouquíssimos dias que o Lendárias e Portuárias estreou. A gente já está aí, já passou das 400 visualizações para o primeiro episódio, que eu achei muito legal. Eu fiquei muito feliz, não sabia que tanta gente estava interessada nesse tema, em comentar e discutir. E a gente já tem alguns aprendizados, né, mesmo com tão pouco tempo, né, o episódio no ar, para compartilhar com a nossa audiência. Então, depois desse textão oral aqui, né, gente? Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Diego, Ludi. Flávia, Raquel. E tá todo mundo meio tímido aqui, tá, gente? Então eu vou ter aqui o desafio, né, de assim como ter apresentado Lendárias, né, puxar essa galera aqui, porque todo mundo que tá aqui nessa mesa manja muito. Por quem vai começar? A minoria? O homem da mesa? Tá vendo? Bom, Eu acho que o Diego pode começar, porque ele foi ele deu o pontapé inicial, né, no Lendárias. Não existiria Lendárias Se não sem fosse o por Gente, Diego. a Flávia falou que ia me ajudar. Mas vamos lá. Pô, primeiramente, muito bacana estar com todas vocês aqui. Vocês sabem que eu faço parte aqui da comunidade. Antes disso, admiro vocês. Raquel conheci recentemente. Flávia e Ludi já conheço há mais tempo. Ludi ainda mais. A gente estava conversando sobre isso, tá, gente? E, pô, muito bacana compartilhar ideias aqui com vocês, tá bom? Sobre especificamente o Lendárias e Portuárias, como você colocou uma questão que foi muito bacana, um processo em desenvolvimento, né? Que tem um potencial enorme, que juntou aí diversos atores, diversas maneiras, formatos, por meio de uma linguagem cultural, utilizando um mecanismo de incentivo, que também foi uma novidade aqui para o nosso território, que acho que isso é importante dizer. E toda essa atuação de todos aqui, né, de todas, foi muito importante, porque foi dessa maneira que nós entendemos que as coisas devem ser feitas, que tem uma capacidade de se desenvolver, e juntar essas especialidades de cada um é o que traz esse impacto positivo aí. E obrigado por estar aqui, viu? Não, acho que você tem muito a contar para o pessoal, Diego, porque a questão das leis de incentivo, especialmente as municipais, né, ainda são uma névoa, né? Tem muita gente que não usa, que não sabe que poderia usar, né? Então, acho que isso, para abrir a cidade, né, para mais projetos, é muito importante. A gente estava falando isso não só para você que tem uma empresa e que pode aportar nesses projetos, mas você que produz cultura, né? Que tem muito projeto cultural super legal que morre na gaveta, né, Diego? Exato. Um dos propósitos de atuação da Nunes é justamente isso, implementar uma cultura, desenvolver processos que contribuam para essa questão da utilização dos mecanismos, né? Às vezes, muito desses atores que fazem parte desse ecossistema, o próprio poder público, a iniciativa privada, os produtores culturais ou o terceiro setor, tem uma série de dúvidas, ou há tempos atrás tinham mais objeções até para utilizar esses mecanismos, e tudo isso
com o passar da evolução, do entendimento, principalmente, por ter uma cultura diferente de entendimento sobre isso, demonstra justamente ao contrário, né? Não estou falando aqui com nenhuma imparcialidade, mas, de fato, quando você faz parte desse ecossistema e vê o impacto que isso traz, da maneira que você constitui essas ações, tanto de forma processual, como de desenvolvimento desses atores que eu coloquei aqui, e eu já estou um pouco mais de tempo nessas ações, eu vejo a evolução disso. E isso é importante, trazendo para a questão que você falou do nosso território, porque é comprovado isso por dados. Eu sei que vocês gostam de dados, que eu sempre vejo aqui os dados. Eu queria ter essa competência, mas trazendo para uma esfera municipal, hoje Santos sempre foi uma cidade de vanguarda dos mecanismos de incentivo, contribuiu para outras cidades, outras capitais sendo referência de desenvolver esse mecanismo. Tem um impacto hoje na nossa cidade. Se eu for juntar os dois mecanismos, vou sair um pouquinho da cultura e do esporte. Nós temos hoje 5 milhões de reais disponíveis por meio desses mecanismos municipais. Então, hoje a gente ainda temos 3 milhões e 800 para o esporte, 1.190.000 para a cultura, porque é um mecanismo mais recente, ele está amadurecendo e eles estão interligados a uma receita, né, uma arrecadação do município de maneira legislativa. Mas você já consegue mensurar, de fato, quando esses mecanismos são utilizados de maneira, primeiro, entendendo essa cultura de utilização, o processo de como isso é desenvolvido, a gestão sobre isso. O impacto é inevitável para o benefício das pessoas. Você vê as pessoas sendo impactadas no nosso território, projetos incentivados, ainda não sabem que é um projeto incentivado. E, para finalizar, assim, e essa condição de entendimento, uma cultura nova sobre a utilização desses mecanismos, fazem as pessoas evidenciarem esses atores. Tanto a iniciativa privada hoje evidencia que está utilizando um mecanismo de incentivo, que até pouco tempo atrás isso não era colocado como uma questão. Era falado, né? Exato. O poder público hoje tem uma narrativa diferente que eu acredito muito, que é uma gestão compartilhada, gente. Imagina que o poder público ele tem uma demanda até o teto. Não estamos questionando aqui a capacidade de resolver essa demanda ou não, tá? Mas ele tem uma demanda alta, qualquer município, e o nosso não é diferente, por mais que eu veja que as ações primárias são bem desenvolvidas no nosso território. E pensa que é o poder público falando assim, olha, eu vou pegar um pedacinho do meu orçamento e vou compartilhar. Como eu tenho uma demanda alta, se de repente outros dois atores, que é a iniciativa privada e o produtor cultural, o terceiro setor, conseguem chegar nesse território com essa ação de maneira mais eficaz, eu vou participar esse orçamento de maneira compartilhada para a gente chegar mais rápido, porque a demanda do poder público é alta, às vezes até isso tramitar demora um pouco. O poder público muitas vezes não sabe fazer, né? Acho que a gente sempre tem que lembrar disso. Tem várias coisas que o poder público sabe fazer incrivelmente bem e outras não. Sim, né? também é uma condição, e principalmente de ações mais específicas, né? O mecanismo, ele é... O que é uma lei de incentivo? É um mecanismo disponibilizado pelo poder público para uma finalidade específica com prazo determinado. E finalidade específica com prazo determinado, às vezes o poder público é um pouco mais complicado. Então, essa ação conjunta de outros atores faz isso tracionar mais rápido. E gera impacto, gera ação para o benefício para as pessoas. Então, é isso que encanta na lei de incentivo. Lógico que ela tem uma série de condições a ser melhoradas, a ser desenvolvidas, mas acho que essa absorção de uma cultura nova de utilização vem aperfeiçoando tudo isso. Ô, Diego, uma coisa que eu queria falar, porque talvez tenha gente que não tenha contato com esses termos e com esses temas aqui em Santos, né? Falando especificamente de Santos. A gente tem o Promify, que já tem vários anos, né? E é mais usado justamente pelo volume, né, de tempo que existe essa lei. E recentemente é 2022, talvez? Isso, o primeiro, exato, o Promicult, você diz, né? O Promify, ele já é uma lei de 2012, se eu não me engano, 2008, O que significa Promify? Programa Municipal de Incentivo ao Esporte. Perfeito. O Promicult é a mesma coisa, voltado para a cultura. Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Perfeito. Ambos estão atrelados ao mesmo mecanismo, então eles não são... eles são complementares, está dentro da utilização deles de maneira... junto ao poder público. Então, o poder público reserva essa quantia, mas você precisa ativar o mecanismo para
obter e contar com a participação de outros atores nesse processo. Então, trazendo essa tua questão, lógico que existem outras condições que faz Santos ser uma cidade esportiva, mas imagina que, independentemente de um orçamento do poder público para determinada pasta, tem 3.700.000 que podem ser injetados no esporte. Uhum. Pô, e com uma gestão compartilhada, com pessoas que fazem esporte, que fazem o esporte acontecer de fato, com um público que pode absorver no nosso território essa capacidade de possibilidade, seja para uma atividade física, para um evento, para um aperfeiçoamento de modalidade. Poxa, você vê o impacto que isso traz. Sim. Então, não é à toa que a gente tem uma cidade esportiva, e não é só, obviamente, por causa disso, mas contribui. Porque hoje esses tetos são utilizados na sua totalidade. Uhum. Então, você consegue entender que 3.700.000 injetados no esporte vão gerar diversos indicadores de saúde e bem-estar, de envolvimento e desenvolvimento de modalidades. E gera muita inclusão, né? É isso que eu ia falar, tem o lado social absurdo. Social, então, absurda, assim, hoje... tanto o esporte quanto a cultura, né? Perfeito, e eu poderia fazer um mapeamento aqui de diversas finalidades desses programas, seja para educacional, social, eventos, publicações, que contribuem... Empregabilidade. Então, hoje você vê um investimento via lei de incentivo, ele demanda economicamente, ele demanda socialmente, de maneira social, ele demanda indicadores que hoje são tão importantes para o território. Perfeito. É uma contribuição, gente. É um mecanismo que contribui para o desenvolvimento de algo, sabe? E o Promicult 2022 também, que teve um trabalho muito grande, inclusive dos produtores culturais, dos agentes culturais da cidade, para fazer isso sair do papel, né? Perfeito. Com o sucesso do Promify, o Promicult era questão de tempo, lógico que teve uma consulta e uma organização dos produtores culturais, do próprio legislativo, para que isso aconteça, não é da noite para o dia, mas toda uma movimentação que ocorreu durante 2, 3 anos, em algum momento ela se estabeleceu e hoje contribui também para essa finalidade cultural. Perfeito. E a gente já vê o impacto, os 2 anos, o ano retrasado foi o primeiro ano, houve a utilização de 95% do teto de utilização, de 1.089.000 do Promicult. No ano passado, foram 1.089.000, foi utilizado na sua totalidade, ou seja, é um mecanismo que, conforme essa demanda processual, o poder público entende como uma política pública necessária. Hoje a gente tem uma possibilidade de investimento muito maior da iniciativa, uma demanda muito maior de projetos inscritos, então é questão de tempo para essa lei subir esse teto, porque há uma atenção, acredito eu, do poder público, quando tem uma demanda processual, ele olhar aquilo com mais atenção, entendeu? Perfeito. E agora eu quero puxar aqui para Raquel, porque foi muito, e só fazendo uma conexão aqui, né? O Lendárias e Portuárias fez parte dessa safra de 2023 desses projetos, mas foram vários outros em várias temáticas diferentes, culturais tecnológicas, e pela primeira vez, acho que foi você que me falou isso, né? O formato podcast foi utilizado como um produto cultural. O que é incrível, né? Porque os podcasts no Brasil estão formando a cultura de um país, pro bem e pro mal, né? Assim, acho que a gente pode falar desses dois jeitos, mas podcast... E ainda tem um potencial muito grande, E ainda tem um potencial muito grande de crescer. Nem foi explorado ainda, exato, né? Porque podcast, ele educa, ele entretém e ele faz uma conexão humana, né? Por isso que a gente decidiu fazer o Matchcast também. E aí eu queria puxar para Raquel, porque tem uma história muito... curiosa, né? Assim, quando a gente realmente viu que a gente teria o recurso para fazer o projeto, a gente começou a colocar ali, né, as funções, etc, né? Então, às vezes você está fazendo um produto cultural, você conta com uma pessoa e no fim das contas você não pode contar com ela. E aí eu fiquei ali um período com uma angústia, assim, porque eu falei, precisa ser uma pessoa muito certeira para falar de gênero e para falar de Porto, porque tem uma especificidade. E eu estava com a responsabilidade de apresentar o conteúdo,
E eu não sou uma especialista em Porto, apesar de estudar bastante gênero, né? Então eu precisava de alguém que me apoiasse, né, nas pesquisas, em todo o processo, que tivesse uma intersecção entre esses dois temas de uma maneira bem legal. E para achar essa pessoa, né? Para achar essa pessoa. E curiosamente eu já conheci a Raquel porque ela faz e fazia, né, quando eu a conheci, um trabalho bem interessante como colaboradora do Instituto Querô, na época que a gente se Foi a conheceu. primeira assessora de imprensa do Instituto Querô. E aí, assim, eu tinha esquecido da Raquel, né? Aí entra aquela coisa de você buscar e você liga para uma pessoa e tal. E aí eu cheguei no nome da Raquel, eu falei, gente, essa mulher é muito fantástica, assim. Eu fui ver o currículo da Raquel, pesadão, assim, pesadão, entendeu? Tipo, mestrado, doutorado, a puta que pariu. Eu falei, caraca, meu... E é engraçado, Ludi, você lembra que a gente entrevistou a Raquel para uma outra vaga? E aí, na hora que ela começou a falar, me acendeu assim, pim! Lendárias e portuárias, Gente, né? foi... E a gente terminou aquela entrevista e falou, olhou e falou assim, meu, é essa pessoa que tem que fazer lendárias. Exatamente, porque a gente estava com um podcast rodando de cidades, né? Autenticidade. E aí já foi lá tudo, que não sei o quê. Mas eu tive muita dificuldade. Quando eu recebi o currículo da Raquel, né? E a gente viu toda essa intersecção, cara, a gente ficou muito contente, muito, muito feliz e também ver a identificação da Raquel com o projeto, né? E na época a Raquel estava lá no Porto do Rio Grande, né? É, já Numa tinha, outra já cidade tava portuária aqui, Ah, você já também. tinha voltado, já né? tinha Mas você voltado. tinha voltado há pouquíssimo tempo. 2021 eu vim pra cá. Tá. Lá do Rio Grande pra cá. Que era uma outra cidade com Porto, Porto, né? aproximar mais do microfone. Rio Grande é uma cidade portuária, uma cidade bem menor, né, do que aqui em Santos, com Porto menor, mas também extremamente importante. E o Porto é bem participativo ali da área urbana, apesar de... Ele também é no centro, fica no centro da cidade. Perfeito. E o meu orientador de mestrado e doutorado, o professor José Vicente de Freitas, um grande beijo, vou mandar esse podcast para ele. Ele é uma espécie de líder, né, do projeto de educação ambiental do Porto do Rio Grande. Então, desde o mestrado, tem um pouco dessa experiência de estar lá no Porto, de estar desenvolvendo ações de educação ambiental lá no Rio Grande. E quando a Lud me falou sobre o Lendárias e Portuárias, eu tenho uma questão eu trabalho com comunicação desde 2010, né, quando eu me formei em jornalismo. Depois dos estágios, os trabalhos que a gente é obrigado a fazer, que a gente não gosta, às vezes não acredita muito, depois de um tempo, eu passei a entender, quando eu ingressei na educação ambiental, que é um campo político, né, de trabalho, de ideal e de conhecimento, eu passei a entender que era essa via, era a comunicação onde eu exercia os meus ideais políticos, né? Então, sempre tive muito privilégio, assim, oportunidade de trabalhar com coisas que eu gostava muito, e o Lendárias e Portuárias foi mais uma dessas portas. Quando a Lud falou trabalhar com porto e com gênero, que é algo bem específico, e no começo ficava bem apavorada, porque eu não conhecia, assim, esse tema, né? Falei, putz, talvez seja difícil de encontrar essas pessoas, e não foi difícil, nada difícil, mas foi um momento também de eu pensar, pô, mais uma vez eu vou conseguir exercer os meus ideais políticos e de conhecimento, trazendo tudo que eu tenho de repertório de educação ambiental. A questão da equidade de gênero, que a gente fala muito no Lendárias, é um dos pontos mais importantes da sustentabilidade, e discutir porto. E aí a gente conseguiu, foi conversando, foi se entendendo, e desde então a gente já está aí quase finalizando a primeira temporada num grande sucesso, que eu considero. E super impactante para mim, assim, a Raquel ter voltado há pouco tempo, voltado por uma razão, né? Pela razão da maternidade, né? Bem assim, simbólica. talvez se não fosse a maternidade, o que eu acho que é incrível, ela não estaria aqui fazendo esse projeto, né? O que traz o recorte de gênero de uma forma incrível, O mais né? engraçado até foi lidar com essa pauta depois da maternidade, né? Porque eu lido com ela de uma forma bem diferente agora, né? A gente não tem ideia do que uma mãe precisa fazer para continuar a sua vida acadêmica, profissional de trabalho. E agora eu tenho um outro olhar. O Lendárias foi o meu primeiro projeto que fiz depois da maternidade. Então, com outra profissional você trabalhou dessa Olha só, gente. E Flávia, você que está aqui na cidade, né? Então você fala há bastante tempo aí da relação Porto-cidade, né? Assim, como é que aconteceu esse processo? Eu acho que o processo começa mesmo no veículo, na plataforma de conteúdo, porque
o Joyce Santos dá oportunidade pra gente enxergar a cidade de uma outra forma, né? Então, ao invés de só olhar para o porto como uma coisa suja, né? Que cheira esquisito, quando a gente passa por ele, a gente começa a ver oportunidades pelo Joyce Santos de falar do porto de formas diferentes, né? Como um lugar que é cheio de oportunidade de emprego, como um lugar onde as pessoas podem fazer uma transição de carreira, como um lugar que está buscando inovação. Então, a gente começa a identificar pela plataforma de conteúdo essas pautas, esses temas, né? E aí alguém como o Diego precisa pegar na nossa mão e levar a gente até onde está recurso, né? Até onde está o recurso que vai viabilizar que a gente possa falar sobre isso, né? Porque, às vezes, a gente fala no Juice, a gente queria falar sobre tanta coisa e não tem braço, ou não tem... grana. Não tem grana, né? Porque para ter braço precisa de grana. Exatamente. E aí, quando alguém como o Diego entra na nossa, né, passa pela nossa porta, entra na nossa comunidade e chega e fala assim, vem cá, dá a mão aqui que a gente vai vou te ajudar a tirar esse projeto do papel, a tirar essa ideia, porque era só uma ideia, né? Eram algumas evidências que a gente ia colhendo, né? Sobre... A gente chegou aí no Porto, né? Algumas vezes. Na própria Deep World, né? Conversou com pessoas lá. Então, acho que talvez essa sementinha do Lendárias tenha sido plantada lá. E, de fato, a gente literalmente fez um mergulho no assunto Porto, né? É muito legal lembrar disso. Eu não tinha feito essa... direto aqui, eu gravando em podcast, eu lembro de coisas que eu não tinha pensado antes, tá, gente? A gente falando e se ouvindo, a gente lembra das coisas. Mas é bem curioso, porque a primeira vez que eu pisei no Porto foi assim, pra mim não existia, assim, eu nunca tinha feito esse rolê. Eu já tinha ido algumas vezes, né, como repórter, mas é isso, o Porto, eles têm um desafio muito grande, eu acho que por isso que o projeto interessou uma empresa da iniciativa privada, né, que o Porto está muito distante da cidade. Ele existe lá, ele é um gigante, ele traz dinheiro, ele traz recursos para a cidade, né? E você sempre conhece alguém que trabalha lá. No Lendárias a gente acabou vendo isso, né? Que sempre tinha alguém da família que trabalhava lá. Mas ele não é tangível pra gente, né? E eu acho porque ele não é cidade, né? Porque ele não é cidade. Eu acho que vale falar. E diferente de Nova York, né? Que o Porto é cidade. O Porto é da cidade, É da né? cidade. Em Santos é do país. Santos do Brasil, não. Porto de Santos é do país, né? É do país. E aí, o Porto tem muito esse desafio de se tornar parte da cidade, se tornar parte da vida das pessoas. E eu acho que um projeto como Lendárias e outras iniciativas que o Porto está fazendo, a gente está vendo aí Festival de Sustentabilidade, corrida, outras iniciativas que o Porto faz ao longo do ano, né? Não só no mês de fevereiro, que é o mês do aniversário do Porto, para se aproximar das pessoas aqui em Santos, para não ser apenas só aquela coisa efêmera que você vê lá na perimetral, né? E aí eu acho que o Lendárias ajuda também a personificar, né, a tornar reais, de carne e osso, as pessoas que estão fazendo o dia a dia, mas também estudando o Porto como uma entidade, né, como algo maior, né? Eu queria contar, pegando esse gancho da Flávia, né, um pouco do processo criativo de desenvolver esse projeto, né, assim, porque era uma vontade nossa, mas ao mesmo tempo que o Porto tem uma grande responsabilidade nessa falta de relação com a cidade, a gente no Juice falou do Porto várias vezes, mas não provocou o Porto nessa discussão, né? Então, esse projeto talvez fosse uma coisa legal da gente fazer essa provocação bem propositiva, né? Então, vamos entender, vamos olhar no olho das pessoas. Então, eu lembro em fevereiro, estou digitando aqui até para resgatar o original aqui, né? O primeiro rascunhão aqui, né? Eu vou ler para vocês, tá, gente? Vou ler aqui o que está escrito no primeiro projeto que eu mandei para o Diego e falei, o que você acha, Diego? Que é o seguinte, essa produção tem por objetivo apresentar personagens que estão mudando a história do Porto de Santos em termos de representatividade e visão de negócios. Com o avanço da tecnologia e a necessidade de uma... Era eu que tinha escrito? Eu não sabia nem que eu tinha... Eu falei essa frase tantas vezes na gravação, gente. Com o avanço da tecnologia e a necessidade de gestão cada vez mais humanizada, as mulheres do Porto colaboram para a igualdade de gênero e para grandes transformações em um segmento que sempre foi
predominantemente masculino. São histórias de personagens marcantes, contadas no formato podcast para inspirar mais mulheres a olharem para carreiras em uma das maiores verticais econômicas da cidade de Santos e do país. Você sabia, Lud, que, não sei se vocês sabem, né? O Porto de Santos é o maior porto do Hemisfério Sul, né? Perfeito. Não só da América Latina, mas de todo o Hemisfério Sul. Ele é responsável por 30% da balança comercial brasileira. Sim. É absurdo. Então, assim, tem muita oportunidade, tem terreno fértil. E não só para pessoas que trabalham no dia a dia do porto, mas colateralmente também, né? A gente falou sobre isso no Lendárias, né? Tem gente trabalhando com políticas públicas, Sim, tem gente trabalhando com tecnologia no porto. sim. Enfim, as oportunidades são imensas. Não, e né? assim, e as mulheres, né, um dos nossos grandes objetivos com Lendária foi fazer as mulheres considerarem essa carreira Essa como uma carreira que desse grande mobilidade social para as famílias delas, né? Com certeza. E no primeiro episódio a gente já dá um vral nisso, né? A gente não sabe o que as pessoas vão falar quando a gente está entrevistando elas, né? E a Uhum. Fabiana, no primeiro episódio, né? A Fabiana que trabalha Sim. na Deep World, já meteu essa, falando assim, ó, eu achava, eu tinha uma profissão anterior, eu não vou falar qual é, ver o episódio lá, tá, gente? Pra vocês assistirem toda a É história. bacana a história dela. Mas ela falou, cara, eu entendi Sim. que o Porto ia me dar mais grana e eu queria mais grana para dar um futuro melhor pro meu filho, né? Sim. Motivação Foi que o as provocou mulheres... ela, Exato, Que né? é uma realidade também Total. para as mulheres, né? Para a grande Total. maioria das mulheres, né? Exatamente. Por isso que é importante o Lendárias estar compartilhando histórias muito diferentes para que Uhum. mulheres que sejam tocadas, né, por cada um trecho dessas histórias vejam que é uma carreira possível. E por outro lado, o Porto, com as empresas do Porto, né, com essa agenda de contratar mais mulheres e terem mais lideranças femininas, Sim. mais mão de obra feminina e etc. Porque né? isso é necessário também, né? A gente Total. tá fazendo a nossa parte, mas a gente entende que, como você fala em várias aberturas, né, dos episódios, a gente não pode ver a gente não pode ser o que a gente não tá vendo, né? Então, tem mais mulheres e a gente quer ver mais. Exato. E eu aqui, na minha pequena, não tenho essa propriedade de fala, né, para a questão do olhar da mulher sobre isso, mas é um setor que a gente tramita bastante, né? Não só como munícipe, mas também como Sim. prestador de serviço, enfim. E eu confesso a vocês que por esse episódio, por esse projeto especificamente, a gente consegue entender um pouco mais do olhar da mulher sobre nesse contexto e nesse território, né? Que ali, a princípio, você vê que é um território, parece ser hostil, masculino, Sim. e que não aparentemente não seria, mas a gente se surpreende muito. Com as falas, né? Sim. muito. E também digo isso porque você trouxe essa questão de, né, que você até citou a moça ali, a escritora, não sei quem é, que a gente não consegue ter uma representatividade ali, não consegue se enxergar naquele A local. gente não consegue ser o que a gente não consegue ver. Isso. A Marian Wright Edelman. E por meio do Lendárias Portuárias, você vê, a gente consegue entender que já existe uma quantidade de mulheres grande ali, que ocupam muito mais espaço Sim. em todas as áreas. Isso já demonstra que mais mulheres podem ter essa oportunidade, seja por meio de um podcast, seja por meio de escutar outras narrativas. Exato. Já existe um movimento que se constitui ali e já é representativo dentro do que é possível ali até o momento. E eu fiquei muito impressionado de ver ali as histórias que foram contadas, mas já com uma força, sabe? Então, trazendo um pouco o que você disse em relação, o Porto tem uma condição, uma relação com o Porto Cidade que parece ser inexistente, né? Aí eu vou puxar um pouco aqui para o meu contexto, aí você vê como um projeto, um mecanismo facilitou esse processo. Sim. Você vê muitas ações hoje do setor portuário são estabelecidas por meio de lei de incentivo, que impactam diretamente nosso território, independentemente da ação que está sendo promovida, ou a finalidade daquilo, e você vê o desdobramento disso na ponta. Sim. Lendárias é um orgulho muito grande. Eu sei que ele está no início, mas é de tudo de fato que eu acredito, tá? Você ter uma narrativa de quem tem é genuíno nessa questão, vocês vêm com essas pautas, com essas agendas, tem essa representatividade na cidade,
sabe das dores, sabe do que pode avançar, tentam estimular uma série de mulheres e conhecer novas histórias para se abastecer disso e saber como é que pode contribuir mais com isso. Aí, pô, você pega um setor que ele tem uma produtividade grande, é uma referência na América Latina, mas às vezes precisa de um incentivo para poder aproximar isso. E você acabou sendo o conector, né, entre a ideia e quem podia ajudar ela a acontecer. Porque às vezes o Porto tá lá distante, não tá enxergando onde estão, né, essas demandas da população, né? Não, concordo e aceito, obrigado por essa representatividade. Você tá olhando, né? Mas eu fico feliz com o desdobramento, no impacto de verdade nas pessoas, sabe? E ainda mais quando elas têm essa questão genuína e no final das contas, você vai ver um monte de mulheres sendo impactadas, entendendo essa frase que eu nunca sei o nome das pessoas de fato. Marian Wright Edelman. Mas o programa feito por vocês, um podcast feito por vocês, que vai estimular muito mais mulheres a conhecer um território novo, a conhecer uma situação que é possível elas alcançarem, que tem já algumas mulheres já se desenvolvendo e ocupando outros cargos ali, não, né? Então, esse é o objetivo final de tudo isso, gente, sabe? Eu sei que tem várias camadas, né, de diversas pessoas, de diversos processos, mas no final das contas é isso que eu acredito, no benefício das pessoas, sabe? E um processo de pesquisa, né? Acho que isso é muito legal a gente reforçar, Diego, porque assim, né? O pessoal fala, pô, mas precisa de tudo isso para fazer um podcast, né? As pessoas questionam, né, muito a questão dos projetos incentivados, né? A gente pode lembrar aí de 2 anos atrás, o pessoal fala, Lei Rouanet mamata, acabou a mamata. Como se não fosse foda prestar contas à Lei Rouanet, né? Exatamente, assim, acho que é uma maior objeção que tem, assim, uma narrativa, na verdade, né? É uma narrativa, exatamente. E não é assim que funciona, é difícil pra caramba. Os produtores culturais muitas vezes se ferram pelo tempo que as coisas demoram para ser aprovadas nesse tipo de lei. A gente não vive disso, mas esse é exatamente o tipo de projeto que a gente sabe que talvez nunca aconteceria dinheiro direto para ele em 2023, 2024. Talvez em 2027 ou 2030 aconteceria. Mas o mecanismo, como o Diego explicou, né? E eu sei um pouco porque eu acompanho a questão política, ele independe de quem está no governo, né? É uma lei garantida. É uma lei garantida. Então, assim como era a Lei Rouanet, né? Acabou sendo cortada depois ao longo dos anos e agora a tendência é ser retomada. Mas assim, aqui em Santos, pegando o recorte municipal, independente de quem entrar, esse fundo tá garantido, né? Exato. Isso acontece em todas as esferas, tá? Vou trazer aqui rapidamente. Santos tem esse potencial de 5 milhões municipal, né? Fora outros fundos mais específicos. Você pega o recorte do Estado. Mas a gente tem o PROAC, por exemplo, que é do Estado, para quem não sabe. São 200 milhões e no federal aí a gente já fala de bilhões, né? E a Lei Rouanet é federal, né? Vale lembrar. E ela não é uma lei de esquerda, naturalmente. Ela é uma lei da época do Collor, de 1991. Sim, é uma política pública, né? Exato. O que mas é que as pessoas associam isso ao Lula, ao PT e etc, né? Sem defender ninguém aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas é bom você tocar nesse assunto, porque assim, independentemente... cada governo tem a sua tendência de política pública pela ideologia ou pelo aquilo que ele quer promover uma agenda específica que faz parte do processo que ele enxerga que é o melhor naquele momento, né? E existem avanços pró-renúncia, né? Quem tem uma capacidade de entendimento melhor, de entender que os mecanismos têm um potencial, e tem aquele governo que tem uma tendência a falar, pô, não vou abrir... Ele é pró-renúncia, talvez ele não é favorável a algumas outras renúncias, é uma questão de política pública. Mas é uma condição cada vez mais orgânica, trazendo essa colocação que eu fiz no início. O governo, independentemente da sua esfera, a demanda cada vez dele é maior. Então ele vai contar, é uma coisa muito inicial, uma narrativa muito nova, ele vai contar com outros atores para gerir. Ele já não vai ver mais o capital político, somente ele entregando. Você está entendendo? Que é importante, eu sei que para a classe política isso é importante, mas ele ainda vai se apropriar desses indicadores no bom sentido de falar, olha, esse recurso é contribuição nossa, como a iniciativa também vai se apropriar desses indicadores
de maneira positiva, porque ela está desenvolvendo aquilo naquele território, entregando como contrapartida no território que ela atua, mas principalmente quem produz, quem Sim. faz a entrega, Exato. quem impacta, quem gera o impacto positivo, quem gera os indicadores. Não, e a que eu acho que grana é uma que isso parte- vai para a economia local, na prática. O Movimenta a dinheiro não é economia. perdido, né? Assim, o Claro. pessoal acha assim, é lei do incentivo, o dinheiro é perdido. Não é perdido, o dinheiro vai para a economia. Vai para o restaurante local que tem que levar o elenco, vai para o prestador de serviço local que tem que fazer o vídeo, né? O dinheiro jamais Tem é um perdido. estudo da FGV que cada R$1 do incentivo gera mais R$1,59 para a economia. Sim. Então, você... E ainda é bem Acho que é modesto. conservador isso aí. É bem um modesto, estudo, né? não é tão recente, mas ele demonstra que aquele tributo, né, que foi gerado por Sim. investimentos via lei de incentivo, ele gera não só economia local, de fato, Sim. mas mais tributação, Ok, mais entendi. serviço, então ele gera em termos de tributação, não de contratação, tá? Sim. Que aí o impacto é muito maior, Muito maior, de perfeito. empregabilidade, de indicadores, de desenvolvimento, mas de tributação ele gera mais 1,59. Então ele é um processo que se Todo mundo retroalimenta, ganha, né? exato. Um dado que eu vi, que não tem a ver com as leis de incentivo, mas tem a ver com investimento em cultura, em artes, foi recentemente que em Miami, acho, eles fizeram um levantamento lá naquela área da cidade, onde eles pintaram os vários murais, grafites, etc., que cada dólar investido ali em painéis artísticos retornava $6 pro entorno. Tipo, absurdo, cara. É um Exato. retorno Pô, absurdo, né? Não tem nenhum investimento Não, que dá talvez isso. dê isso, né? Exato. Então, assim, lógico, gente, aqui a gente tem que ser claro, e eu sei que vocês têm essa condição que faz a gente ter uma narrativa não sendo imparcial. Os mecanismos de incentivo, eles estão sempre se desenvolvendo, sabe? Mas se você faz como um todo, toda ação, o processo de forma correta, de forma, ainda mais hoje em dia, que a utilização desses recursos passam por uma questão de compliance, jurídico, passam por diversas áreas no setor público, passam por diversas áreas de aprovação no setor privado, depois retornam para o proponente, né? Desenvolver isso, reportar novamente. Pô, ele é um ecossistema que cada vez mais ele está se atuando de forma 100% de compliance, já é outro tipo de tratativa, já é outro tipo de visão para esses investimentos sociais, o que de fato faz isso tracionar mais, porque é como você tivesse a possibilidade de já investir aquilo que você já está gerando de tributação e não tomar uma segunda despesa, que naturalmente numa economia capitalista é interessante, você não está gerando uma segunda despesa, então a empresa também tem o core dela, Sim. que ela precisa tomar tudo isso de despesa, vai impactar mais nos investimentos e com o meio de utilização do mecanismo, ela pode tracionar mais esses investimentos ao seu entorno. Exatamente. E arriscar mais, talvez, né? Exato. Que eu acho que é um ponto interessante. Muitas empresas não querem falar de gênero hoje com dinheiro direto, porque isso representa um certo risco para os acionistas, não sabe se o projeto vai dar certo ou não. E via renúncia fiscal, talvez seja uma forma de você testar e depois fazer um projeto maior ou alguma coisa nesse sentido, e né? acho que como todo, assim, sendo bem realista, assim, você empregando bem os recursos dos investimentos, você está possibilitando e fazendo uma ação de forma econômica, eu estou falando, de maneira econômica. Ó. Eu acho que não é nem só o fato de testar. É o fato de, despende recurso, despende custo. E às vezes não é um core tão específico, mas é uma agenda que você acredita, é uma diretriz que você gostaria de contribuir, mas aí cada um tem a sua dor, né? É o mesmo dizer quem propõe os projetos. Pô, eu tenho certeza que vocês têm inúmeros projetos que faltam braço, recurso. Você fala, pô, eu adoraria fazer, mas eu não consigo. Não dá, exato. Acho que um pouco do outro lado é igual, sabe? Como também um pouco do poder público fala, ó, por isso que eu acredito na demanda processual. A demanda processual vai falar, pô, eu tô podendo abrir mão um pouco mais dessa renúncia, entregar mais recursos para esses outros atores desenvolverem, porque está funcionando, tá chegando, está desenvolvendo. Diego, conta para nossa audiência, por curiosidade, quanto tempo leva entre você pensar, dar uma sugestão de um projeto, escrever ele, aplicar, até você começar a pôr ele para rodar? Assim, você falou que tem os trâmites, né? Que vai, volta, tem compliance. De maneira processual, todo mecanismo ele tem um prazo de inscrição, né? Aí varia muito de cada esfera. Mas trazendo para o nosso recorte municipal, ele sempre abre uma vez por ano. Então, no caso aqui do Lendárias Cultural, ele abre uma janela de inscrição.
Que Então, geralmente é no começo do ano. No começo do ano, Tá. exato. Ela pega um penalzinho do último exercício Perfeito. e termina no exercício seguinte. Então você tem esse prazo para propor, enviar suas propostas, né? Então Perfeito. cada proponente envia ali os seus projetos, protocola isso via um mecanismo. Ele é analisado por uma comissão, aí isso varia de esfera a esfera. Aqui no município, essa comissão demora ali uns 90 dias, de 60 a 90 dias para analisar todas essas propostas. Esse ano é uma quantidade maior de Sim. busca pelo mecanismo. No esporte, a gente teve 176 projetos protocolados. Caraca. Então, o Promicult vai sair o número agora. Depois dessa análise, é publicado, tá? Eu estou indo passo a passo. Sim, mas é isso aí, é isso aí. É publicado. Então, assim, o proponente que queira fazer essa inscrição no projeto, todo o processo é público, gente. Tá? Todo o processo, ele é demonstrado e desenvolvido de maneira pública. Lógico que você tem que buscar os canais e estabelecer isso, e buscar o seu tempo para isso. Depois dessa análise, dessa publicação, ele está apto a receber recurso. Aí, como ele é um mecanismo, não é o edital, onde o edital você é contemplado diretamente pelo poder público e precisa de uma colocação e uma premiação, né, para você ser contemplado. Então aí tá a diferença entre edital e Isso aí. incentivo. Que é né? importante, porque o edital, ele conta com 2 atores, o proponente e o governo, né? Perfeito. Então, o governo disponibiliza uma quantia, define as finalidades, e o proponente precisa se enquadrar naquelas de forma legal e também nas suas finalidades. A melhor proposta ganha essa condição de investimento. Já no mecanismo, ele conta com um terceiro ator, que é a iniciativa privada. Perfeito. A iniciativa privada, gente, ela tem um papel super importante, assim. Eu sei que às vezes, né, falam, pô, cumprir uma agenda, desenvolvimento local. Mas, pô, há um desembolso desse investimento, né? Você Sim. faz um desembolso primário disso, para depois você estabelecer o seu abatimento. Ou que às seja, vezes você tem que ter caixa, tem que ter né? caixa, E você porque- tem que ter vontade, né? Exato, e querer fazer, porque, vou ser sincero, tem Perfeito. empresas que a gente tem investimento de 1,5 milhão. Você vai tirar 1,5 milhão de caixa para diversas finalidades para uma empresa, para ela ser restituída e abatida Sim. só no próximo exercício, ela tem que ter uma vontade muito grande de Sim, estabelecer perfeito. aquilo. Eu sei que O outras... diretor financeiro tem que ter essa cabeça, Tem que ter né? essa- Porque por eles isso que a querem gente fala dinheiro em da cultura, caixa, né? entendeu? O Lud, Raquel, Flávia, essa condição de implementação de cultura é o mais importante. Uhum. Perfeito. E aí, só para não perder o raciocínio, Uhum. depois que você promove publicado, você recorre à iniciativa privada para ela fazer os seus investimentos. Ela antecipa esse recurso. A nossa cidade é muito rica em ISS e IR, ou seja, a gente tem um potencial construtivo ainda, em termos de investimento social via lei de incentivo, muito grande. Mas a gente não tem tanto a cultura aqui desenvolvida. Você acha que assim, as pessoas não têm essa consciência? Ou você acha que essa realidade está mudando? Porque você é né, assim... Sim, E tem poucas pessoas como você tão dispostas a exato. ir lá pregar a palavra, né, Diego? Exato, isso foi uma jornada também que não é da Sim, noite para o dia. Exato. Como a implementação de cultura de fato e processo numa empresa não é da noite para o dia. Hoje, por ter outros cases, outros investimentos sendo feitos e processos estabelecidos, a empresa que entra nova nesse programa, ela já está cercada de uma série de referências positivas, né? E o nosso papel até é trazer essa condição de forma... esse benefício, né? Essa segurança e benefício. Isso eu aprendi na aula da Ludmilla. É verdade. É verdade, porque a partir do momento que você lida com o poder de recurso público, investido pela iniciativa empresarial, e um terceiro entregando, alguém tem que mostrar que isso... Pô, existe aqui uma segurança, existe um benefício nisso tudo, e até se constituir isso, passam por diversas áreas. Tem empresa que a gente demora 8, 9 meses para implementar um primeiro investimento, gente. E que você vai lá fazer união com fulano, fazer união com ciclano, é um trabalho de evangelização. E até para os produtores culturais, né, Diego? Assim, eu lembro que logo que o Juicy Hub começou, o Lendárias é de 2023, desde 2021. Falou, Lud, você tem um projeto assim, assim, assado? Não tem? Lud, cadê aquela tua coisa que você estava falando ali, etc? Pô, você tá aí batendo a cabeça, o Diego me falou isso, você tá aí batendo a cabeça tentando buscar dinheiro direto, por que você não tenta levar isso para incentivado, né? Então, até
algumas pessoas, alguns produtores culturais e agentes culturais têm barreira com isso, né? Os mais burros, talvez igual eu, mas... Não, mas acho que vocês falam muito dessa condição cultura, né? Eu acho que tudo é um desenvolvimento, né? E eu pessoalmente também, Diego, a definição lá da Lei Rouanet, eu sempre fiquei pensando assim, por que tanta gente fala que é mamata? Por que tanta gente fala que é fácil, né? Eu olhando sempre os dois lados, né? Mas a Lei Rouanet, ela nasce com uma cabeça de mecenato. Quem estudou o Renascimento, né, sabe que o Renascimento não tem só o Leonardo da Vinci, né? Tem a família Médici, botando caminhões e caminhões de dinheiro para os artistas do Renascimento poderem fazer seu trabalho. E aí você bate palma lá quando você vai lá na Capela Sistina, né, para a igreja. Não é só para o artista, né? Você tem que bater palma para a igreja, para os Médici, para todos os mecenas que viabilizaram aquilo acontecer. E o artista ter tempo para pintar, né, gente? E é muito legal, né, Lud? Porque às vezes a gente teve ao longo dessa trajetória do Juice, desde 2011, algumas ideias que elas voltam a florescer quando a gente acha os parceiros certos. Exatamente. Né? Então, assim, quantas ideias a gente já teve, quantos projetos a gente já falou, putz, e se a gente fizesse isso, e se a gente fizesse aquilo? Mas quando a gente acha o parceiro certo, né, que nesse caso foi o Diego e a DP World, aí você fala assim, não, isso aqui tava esperando, parece que tava lá esperando só pra dar esse mergulho mesmo. Eu fico pensando, o Juice Bazaar sempre teve um aspecto cultural, de show, de banda local. Porra, talvez a gente pudesse ter feito Juice Bazaar por lei de incentivo e não tivesse sofrido tanto, sabe? A gente olha pra trás e vê os erros e acertos, né? Mas dessa mesma maturidade que você falou de achar os parceiros certos, né? De fato, essa escutativa, de entender o papel de cada um ali e contribuir para um desenvolvimento comum, passa muito por esse entregável. Você ter um parceiro que faz uma entrega que nem está acontecendo agora, o Lendárias Portuárias, que é o que a gente tem em pauta aqui. Você consegue tornar aquilo palpável daquele investimento e demonstrar aquilo não só por questões técnicas de indicadores assim, daqui de vai impacto, sair coisa boa, né? E olha o quanto que ele reverbera, né? Então você fala, ter o parceiro de um entregável bacana, um proponente que faz uma entrega de alto nível, que entende a cultura de utilização, de gestão de recursos, de projeto, que faz ali uma condição alinhada com o objeto que foi proposto e demonstra aquilo acontecendo. Então, assim, esse parceiro com certeza faz toda a diferença, sabe? E uma coisa que eu queria perguntar, assim, para vocês duas, né? Começando pela Raquel. Quais foram os desafios, Raquel, de produção do Lendárias, assim? O que você viveu além da agenda, né? Porque você... Produtora sempre soldada. Né? Quando eu comecei, é isso, né? Essa falta de compreensão do cenário mesmo. Quando eu comecei, eu não achei que eu fosse encontrar essas mulheres pioneiras, por exemplo, as primeiras em alguma coisa. A gente teve o apoio da Deep World desde o início e algumas indicações de duas mulheres que eram pioneiras lá na empresa, que era o caso da Fabiana Almeida, do primeiro episódio, primeira operadora de portainer, né, aqui do Porto de Santos, e a Paula Bispo, que foi no episódio de hoje, do dia 5, que é a primeira operadora de costado. Então você tá ouvindo aí, gente, você já pode assistir dois episódios, né? A gente vai tentar não dar spoiler aqui, mas já tem 2 episódios São lá 10 no total. no canal do Juice Santos, tá? E sexta-feira vai o 3º já. Boa. E aí, então, a gente teve esse apoio da Deep World com essas indicações dessas mulheres, mas e depois, né? Eram 20, a gente precisava de 20. Isso foi bem desafiador 20 pioneiras, ou pelo menos que tivessem uma grande experiência para compartilhar histórias e tal. E eu acho que foi muito desafiador no começo, eu tava com um pouco de medo da dificuldade de não encontrar. E depois, quando a gente começou a usar alguns mecanismos das redes sociais, a gente começou a ver que o movimento cresce, a galera conhece uma aqui, que conhece outra ali. Até recentemente, uma das postagens que a gente fez no Juice Santos, a gente encontrou uma orientanda de uma pesquisadora que vinha alimentando as nossas pautas ao longo aí de uns 5, 6 episódios. A aluna é a Cláudia Mazei Nogueira. Ela é uma pesquisadora da Unifesp, que escreve uma série de artigos da intersecção Porto e Gênero, e eu tenho lido muitos dos artigos dela para escrever as pautas para a Lud.
E aí, numa das postagens, uma aluna dela comentou, nossa, vocês precisam falar com a Cláudia Mazei. Então, foi um movimento também das mulheres que colaborativo, né? estavam Sim. acompanhando sem nem ter lançado ainda o primeiro episódio, né? O aquecimento da audiência já foi para mim muito bom. Muito obrigada, galera. O pessoal ajudou. Ajuda a produtora. O pessoal foi ajudando. Essa aluna me mandou o telefone de uma pessoa, a gente foi cavando, a Flávia achou outra pessoa, e a gente chegou nessa pesquisadora. Então, assim, foi o amigo do amigo, a amiga da amiga. Foi bem assim que a gente trabalhou. Acho que a jornada foi assim, né? Primeiro, descobrir qual o caminho que a gente ia percorrer, né? Porque quando você vai falar de gênero e porto, são 2 assuntos grandes, então a gente precisou dar uma funilada nas coisas que a gente ia falar, né? Então, eu e a Raquel trabalhamos nos temas que a gente ia fazer de forma transversal, né? Porque tudo tinha que ter essa intersecção com essas 2 pautas, né? E aí, a segunda coisa foi, como é que a gente vai aprender sobre esse universo que a gente pouco conhece? Sim. A gente recebeu o desafio da Lud, que era, eu não quero saber, eu quero aprender junto ao fazer o programa. Só que eu e a Raquel, a gente aprendeu bem antes, né? A gente, de fato, mergulhou no assunto para a Lud vir com o olhar virgem, né? Exato. Com o olhar... neutro, né? Eu falei, eu quero ser a pessoa mais burra da sala, ela não queria saber, então ela ficava sabendo muitas vezes. Esses é os bastidores, né? De como é que é. Pô, legal saber Muitas disso. vezes no dia que ela ia gravar, ela tinha a pauta que a Raquel preparava, que eu dava uma força pra gente preparar. Ela só sabia do tema, do aspecto geral do episódio, ela não sabia muitos detalhes, né? Então, acho que esse mergulho no assunto foi uma coisa que a gente viveu muito, eu e a Raquel, né? E, principalmente, eu pude ajudar muito nessas conexões. Por quê? Por causa da plataforma de conteúdo, do Juicy Santos. E porque eu também conheço bastante gente, né? Tanto no tema gênero quanto na cidade. Aqui do Juicy Hub, a Tem galera uma história via, ótima que eu quero comunidade, contar sobre isso. Tem as pessoas viam que a gente estava por aqui conversando sobre isso, falando sobre isso. Então, Nossos amigos pegava pessoais, no né? corredor. Já pegavam, já falavam, nossa, eu conheço essa pessoa, eu tenho vou até indicar, uma história né? que eu vou contar, me abrindo um pouco aqui. Uhum. Eu tive um encontro de aplicativo de namoro. E eu tava tão envolvida com os primeiros episódios e com medo de não encontrar, que eu fui sair com essa pessoa, era um engenheiro que trabalhava no Porto. Muito bom. Trabalho E de aí a gente pesquisa. foi no primeiro... Matchcast mesmo, Eu não- esse é o verdadeiro Matchcast. Eu não sabia que ele Demais. trabalhava no Porto, eu sabia que ele era engenheiro, né? E aí a gente foi nesse primeiro encontro conversando e tal. Ele, onde você trabalha? Eu, Juicy Hub e tal. E você? No Porto. Eu, no Porto? Mas você trabalha com A audiência mulheres? dele foi lá em cima. Aí eu comecei a trabalhar no meio do meu encontro. Falei, olha, você pode me indicar algumas, pode abrir minha agenda assim na mesa do bar. Você pode me indicar algumas amigas que trabalham com você, são engenheiras, trabalham, como é que elas são? E aí acabou com o meu encontro. Olha, amigo, foi ótimo, Não obrigado. acabou, foi super legal. Foi super legal, porém, só rendeu. Porém, ele não só me rendeu respondeu produção. mais. Eu não sei quem você é, mas queria agradecer Cara, que história a ótima. indicação. Não, ele ajudou. Desculpa, ele Raquel. ajudou. Demais. Ele ajudou, ele indicou. Tem alguma entrevistada que Não, foi... não teve sucesso, mas ele tentou. Ele tentou. Legal também é que as próprias entrevistadas acabaram sendo nossas Indicavam fontes para outras. indicarem Exato. outras mulheres. Então, é literalmente aquele de um puxa a outra, né? É. Porque a gente acabava recorrendo a elas, né? Tipo, então a Raquel chegava pra mim, putz, não tenho personagem pra esse episódio. Eu falava, vamos ligar pra fulana, porque ela já falou alguma coisa sobre isso, então a gente vai conseguir com ela alguém E algumas pra que vir aqui. vinham também, que eu não vou falar, né, pra vocês esperarem os episódios, Exato, sem spoiler, vinham gente. e conversavam, conheciam direito, assim, o tema, É. né? E aí elas falavam, caramba, você tem que conhecer tal pessoa, você tem que conhecer tal... Muito E aí empolgadas, né? Com foi o se abrindo projeto. um grande universo, aí começou Sim. a ter muitas entrevistadas para poucos episódios. E então Vem até aí, agora, segunda temporada! Beijo, Deep World! a Vem gente aí já a tem uma agenda cheia. Chega, já Cara, mas sabe o que eu acho fantástico? Porque eu acho que é uma potencialidade ainda que esse projeto vai promover, porque só por essas poucas histórias de quem está mais envolvido, como vocês que idealizaram, que já falam dessa pauta há um tempo, representam de fato, existe um olhar já de falar, que bacana a gente poder ter essa experiência ali de seja como espectadora, como você mesmo colocou, ou para quem está de fora e como espectador como que tinha um olhar não tão apurado sobre isso,
descobrir uma série de circunstâncias e dados, informações, histórica, essa intersecção todas que foram colocadas ali só no primeiro episódio. E mais do que tudo, assim, esse movimento dentre as mulheres Exato. de realmente falar, poxa, meu, isso aqui é um espaço que a gente pode trocar da nossa realidade, um espaço bacana, com gente que tem representatividade, que dá voz para isso. Seguro, né, pra Então eu fico contar as imaginando histórias. que é um rolê de um projeto bacana, sabe? Que de não fato... precisa ficar só no podcast, né? Apesar da gente ter sim. mais gente para conversar, que eu acho isso que é me legal surpreendeu falar. bastante, porque quando a gente começou a levantar o tema, né? A gente segurou um pouco o tema Lendárias e Portuárias no Juicy Santos para poder fazer um baita, né? Uma baita estreia. E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, né? Você sabia que aumentou o número de mulheres trabalhando no porto, gênero e porto é uma questão e etc e tal. A quantidade de pessoas que se interessaram por isso, por esse conteúdo, surpreendeu muito a gente, muito. Gente querendo falar sobre isso, gente querendo elevar o nível do debate sobre isso, e gente querendo, curioso pra saber assim, cara, beleza, aumentou o número de mulheres, eu sou uma delas, ou eu quero ser uma delas, como eu faço? E sabe uma coisa que eu queria também adicionar aqui, é assim, a gente geralmente tem, em alguns episódios, mulheres que estão num papel extremamente operacional e num papel extremamente estratégico, de gestão e etc. E você vê que elas têm muitas dores compartilhadas, né? O que Muitas talvez coisas em comum. Muitas. não seria tão óbvio assim, mas elas têm, né? Assim, cara, a Jaqueline Vendipap, né, da Praticagem, do Instituto Praticagem, porra, foi uma aula que eu tive com ela. E eu conheci ela num evento do Porto, né? Então a gente trocou cartão, a gente se falou depois da palestra, mas eu nunca tinha tido oportunidade de conversar com ela. Então, eu tava aqui sentada, né, muito com a lente de gênero super ativada, mas sobre Porto eu sou um bebê. O que é capatazia? Me perguntei mais, o que é capatazia? Me explica o que é um que é porteira? Castanha. O que é castanha? Não é de caju? A gente aprendeu muito. E eu acho que a Raquel, a gente como time, né, mas principalmente a Raquel, conseguiu também ir além do recorte de gênero e trazer uma diversidade etária muito interessante, uma diversidade de papel muito interessante, e uma diversidade cultural, política, de tudo, né? A gente trouxe gente de outros lugares, né, gente? Que a gente uma diversidade casou. de raça também, muito importante, a gente discutiu muito o papel, muitas ideias que são mais específicas, né, nos movimentos de mulheres negras, mulheres indígenas, as mães, né, que querem ser mães e tão inseguras jovens, em relação mais ao trabalho. velhas. Teve gente que trabalhou no Porto, foi pioneira, mas já é aposentada. Sim. Tem gente da academia. Então, assim, são mulheres bem com diversificadas, trajetórias né? muito interessantes Ideais e muito diferentes entre si. E uma das nossas preocupações, né, era juntar pessoas com histórias realmente não conflitantes, mas complementares, né, nos episódios. Então, a gente nunca quis, assim, histórias parecidas no mesmo episódio. Então, às vezes, a gente tinha muito essa discussão, né? E tem essa pessoa e tem essa, mas elas falam meio que sobre a mesma coisa. Então, vamos trocar, né? Era um quebra-cabeça. Aquela coisa né? chapa branca, né? Aquela Não. coisa chapa, todo mundo concorda. Não, teve episódio que assim, não concordo com isso. Eu vi só o já primeiro, penso né? diferente. Muita. No primeiro a gente já não concordou, né? Eu já vi Assim, algumas E a questões composição da antagônicas. mesa faz parte desse dispositivo, Sim. né? Quando a gente fala, por exemplo, eu falo muito de educomunicação, utilizar essas ferramentas da comunicação para a produção de conhecimento. E o podcast Lendárias, para quem estava na produção, né, a gente aqui, foi um processo de produção de conhecimento para nós que a gente está generalizando agora aí para o pessoal. Sim. Então, a composição da mesa, trazer mulheres diferentes, de lugares diferentes, com papéis nas empresas diferentes, toda essa composição, as conversas, até a montagem da pauta, né, a gente fazia uma pré-entrevista com as mulheres, ia colocando os causos mais interessantes, coisas que eu achava que a Lud podia contar, trazia uns dados, algumas pesquisas, mas elas me perguntavam muito assim, me fala quais vão ser as perguntas? Não tinha pergunta. A Lud lia e era no feeling, assim, era o que ela Era um achava. papo, né? Então, a construção levava para outros conhecimentos. Ou seja, assim, foi foda, gente. muito legal. Mas, gente, o resultado Não final é foi muito fácil. legal. É muito legal, tá muito legal. Eu presenciei todos os episódios, né, sendo gravados. Então, assim, aprendi demais. E surgiram muitas novas ideias que, com certeza, vão gerar frutos em outros projetos, seja pro Juicy Hub, pro Juicy Santos, enfim, que a gente vai tentar tornar eles realidade. Né? E vocês têm, assim, um parâmetro de algo parecido
já que vocês são tão envolvidos nessa pauta, assim, Olha, de colocar as mulheres, assim, em grande quantidade na nossa, eu na acho que nossa projetos região? que só entrevistem mulheres, aqui em Santos eu vejo pouca coisa nesse sentido, no Brasil existem algumas coisas. Sim, mas aqui no nosso território. Aqui. Esse nosso território é difícil achar Aham. conteúdos só assim, mas tem alguns. E isso foi um tem desafio alguns. no início do projeto, porque a gente, para começar, já não tinha os dados base, né? Já não tinha informações Porque na eu não base. lembro, assim, tudo bem que eu tenho muito recorte de incentivado. A gente Sim. tem essa questão muito não numa caixa, mas Podcast incentivado localmente, eu acho não, que foi de fato e o até por primeiro, essa né? narrativa tão fortalecida, assim, de ter esse De espaço. gênero. Assim, eu acho que com existem esse alguns setor. podcasts locais que entrevistam só mulheres. São iniciativas ainda começando e etc. Tá. E o desafio aqui da cidade, né, que os podcasts começam e às vezes eles não acham o caminho da sustentabilidade Entendi, financeira. perfeito, Esse tá. tem um outro desafio. Mas geralmente, eu vou aqui, não é fazendo uma crítica, mas geralmente esses podcasts que só tem mulheres, eles trazem pouco recorte de raça e gênero. Isso é muito importante falar, porque a gente ainda é uma cidade, na minha visão pessoal, onde as mulheres que estão ativamente produzindo cultura, né, ou você tem o lado extremamente letrado, ou você não tem um meio termo, sabe? Assim, é um Tá. lado de pessoas extremamente letradas, de gênero e etc., ou você tem um lado que não tem esse letramento. E eu acho que a gente está trazendo aqui um meio do caminho, não é em cima do muro, tá? A gente está defendendo o gênero, Aham. mas um meio do caminho que, assim, A cara, democratização dessa informação. exato, e você tem que ter, gente, vocês vão ver isso, eu não vou citar qual, mas assim, você tem que ter na mesa o diálogo. E o diálogo é uma pessoa falando assim, eu não acredito em cotas. E eu falando, não, eu acredito em cotas por causa disso, Ou disso, então disso. pessoas falando assim, não, eu acho que eu cheguei onde eu cheguei, eu chegaria independente Isso. se eu sou mulher ou se eu sou homem. Exatamente, a gente Que tem é alguma coisa que a falas. gente não acredita, né? Porque Mas a gente sabe que tem um falas, recorte, e a mas gente tem respeitou tem todas esses, as mulheres que falaram, porque a jornada delas, né? exatamente. Porque E a gente você tá tem- contando histórias, né? Exato, e a gente tem que respeitar todas essas jornadas, porque são pontos de partida diferentes. Mas respondendo essa pergunta, Diego, eu acho que é um projeto pioneiro, eu acho que é um projeto eu que vejo tem... como ineditismo, pode ser na minha pequena Não, visão. eu acho que ele traz o limitada pioneirismo nesse que a gente sentido. daqui a 5 anos vai entender exatamente os efeitos dele, né? O que eu vi que para mim foi mais mágico, né? Assim, muitas delas nunca tinham estado num podcast. Isso. A Fabiana Por é isso que eu super foi experiente, nesse né? sentido que eu quis Mas, colocar, assim, não comparativo, a maioria sim delas com a participação Tem delas, uma entendeu? que, inclusive, tem um podcast, mas eu acho que era só uma. Não vou falar quem também para vocês assistirem. Mas, assim, a maioria delas nunca tinha pisado num podcast. Foi a primeira vez delas nessa De dinâmica. ter esse lugar de fala, assim, sobre um setor que elas atuam, teve um exatamente. empoderamento, uma Exato. questão Então, de... a gente tá mostrando elas pro mundo, mas ao mesmo tempo a gente tá dando voz pra elas, porque dar voz é tão importante quanto elas se verem, né? E num formato que, assim, não é uma entrevista de TV, né? Não Sim. é uma coisa formal. É onde elas estão relaxadas e a Sendo gente pode elas conversar mesmas, de fato, né? Não é É. aquele chapéu só institucional. Então, eu fiquei muito feliz de ver que muitas era a primeira vez que elas estavam num podcast, que elas estavam ali trabalhando no dia a dia, mas elas nunca tinham gravado, né, nesse formato. E isso foi muito legal para mim ver. A outra coisa que eu gostei muito foram os mitos que a gente mexeu, né? Apareceram alguns mitos que a gente derrubou, né? A primeira coisa é que as mulheres só estão no porto fazendo trabalho administrativo, gerencial. Não é verdade. A gente entrevistou aqui a Paula Bispo, que saiu inclusive no episódio hoje, que faz a amarração de navios, a Fabiana do primeiro episódio, que é operadora de portainer, Mulheres trabalhando em plataforma plataforma, de petróleo, exatamente. eletricista, operadora de máquina. Exatamente. Então, assim, mecânica. Imagina. esquece essa história que as mulheres estão lá só no escritório, capatazia, bonitinho, né? Enfim. gerencial, né? Outra coisa é essa coisa do eu cresci, eu perguntei isso pra Jaqueline, né? Assim, não, porque a profissão de prático passa de pai para filho, né? Aquela coisa
E ela falou, não é nada disso, assim, e existem mulheres fazendo isso, assim, esse mito já derrubou total. Outra coisa, eu nunca esqueço a frase da Helena Pontes, né, que eu falei assim, não, é um ambiente masculino. Ela não é um ambiente masculino, é um ambiente que construiu essa imagem de ser masculino. Mas você tem que lembrar das catadeiras de café, das catadoras de café, que lá atrás era uma profissão super relevante, né? Pô, tem uma piada que diz, né, mais dependente do café do que a economia do Brasil em 1930, né, assim. Então, se o café foi tão importante para a economia do Brasil, para o Porto de Santos foi, né? E eram mulheres fazendo lá a catação do café, que eram as pianistas, né? Elas tinham um nome. A saca do café era costurada por mulheres, né? Então, assim, existe a figura do estivador, né, carregando a saca, mas existe muito menos a figura da mulher, né? E isso são histórias apagadas, De maneira né? simbólica, né? Exato, é a demonstrada, imagem, mas pela né? historiadora até que... A historiadora... A Helena Pontes, ela a pesquisadora. contou- pesquisadora, ela, né? na verdade, ela é especialista em direito do trabalho, ela é uma advogada, né? Eu não sei ao certo, mas ela trouxe alguns fatos históricos, né, com o envolvimento da mulher desde lá do início, tanto que ela trouxe a fala de falar, olha, o Porto sempre teve as mulheres, talvez em outras... Exatamente. Inclusive como parte não fundamental dos evidenciadas movimentos de de greves. greve. Ela falou que conversavam com os maridos, né, participavam ativamente para que as greves tivessem sucesso. Então, Enfim. até a gente começou a mudar um pouco da forma como a gente falava, né? Não Exatamente. historicamente masculino, mas sim imageticamente masculino. Exatamente. Então, a gente foi aprendendo ao longo dos programas, episódios, dos episódios. E acho que mais do que nunca agora, isso, o projeto demonstra, o Lendárias Portuárias, como já tem um espaço ocupado e como pode ser desenvolvido esse espaço que Pode as mulheres crescer mais ocupam, ainda, né? Exatamente. Talvez o que você até trouxe de novas lideranças, né? Que Exato. ocupam com a caneta, que talvez Exato. são poucas mulheres ainda que Exatamente. estão com essa caneta na mão, mas já existe um movimento ali de outras ações, de outras posições que já são ocupadas, que às vezes a gente não imaginava que já tinham tantas ali, né? Exatamente. Que tinham várias histórias, que já vinha de outras décadas, isso já acontecia de outra maneira, porque nunca foi demonstrado, passado, ou de fato a gente não sabia mesmo. Para mim foi Ou nunca foi contado, né? Exatamente. É isso. Para mim foi assim um projeto onde eu me conectei com tanta história, assim, não teve uma aqui que eu falei assim, puta, eu não gostei de conversar com ela. Assim, Entendi. todas me ensinaram alguma Que legal coisa, isso, assim, foi Mal. muito impactante, assim, como eu brinquei, né, porra, foi fogo fazer esse negócio, que eu entrava aqui, né, é totalmente diferente eu falar sobre comunidade, sobre marketing, sobre branding, pô, é meu lugar de segurança, né, minha zona de conforto total. Falar de Porto é fora da minha zona de conforto, falar de gênero me trazia um pouquinho mais para a zona de conforto, mas eu também não sabia qual era o recorte delas, né? Então, foi um projeto muito, muito desafiador, mas que me ensinou muito. Eu acho que quem assistir, gente, pelo menos assiste um episódio aí no canal. Vale a pena. Não está nesse canal aqui do Juicy Hub, está no canal lá do Juicy Santos. Vai lá ver, porque, cara, assim, eu acho que é para as mulheres, para os homens, se você é uma pessoa que está, por exemplo, naquela fase vocacional, ou definindo qual é a sua carreira, ou em transição de carreira, né? E estudar e ouvir o Lendárias pode ser bem interessante, Legal, bem divertido. bacana. E outro mito, Raquel, que esse eu acho que é legal você falar, que as mulheres que trabalham embarcadas não podem pensar em maternidade. A gente viu, né? A gente teve 2 depoimentos de 2 mulheres que trabalham embarcadas aí há um bom tempo e começaram o trabalho justamente depois da gestação. Então, a criança, assim, com 3, 4 meses de vida, as mães já tinham que se retirar para ir para a plataforma de petróleo. E, assim, muitas pessoas ao ouvirem isso, né, vão fazer o quê? Culpar a mãe, que ela não devia se afastar, né? Isso é uma cultura que a gente tem um enfrentamento de que a responsabilidade é igual para o pai e para a mãe, né? Certo? E aquela mulher, ela tem um trabalho, ela tem uma profissão, e a profissão dela exige que ela esteja afastada da família durante 15 dias do mês, os outros 15 dias ela retorna. E para quem está distante desse tipo de trabalho, pensa, nossa, mas como é que ela vai conseguir, né, ser mãe? Como é que ela vai conseguir cuidar da família? E essas 2 mulheres mostraram o outro lado da história, falando que o afastamento de 15 dias foi muito positivo para a maternidade delas. Olha, Claro que você precisa contar com uma rede de apoio, Sim. ter um parceiro ou uma parceira, ou a família que vai estar te apoiando nesse momento, mas que para a relação dela com as crianças foi muito positiva, e elas comentaram aqui nesse episódio, o episódio 4, Vida no Mar,
Sobre spoiler, hein? várias Olha o perspectivas. spoiler, Raquel. Inclusive, Raquel, falando em maternidade, a gente tem que buscar as crianças na escola. Maravilhoso. Gente, Eu tô diminuindo o horário aqui, já saiu, não? Ó, gente, pra gente fechar Ai, aqui, eu que vou demais. passar rapidinho pra você saber o que esperar do Lendárias e Portuárias. Não é um spoiler aqui, mas eu vou ler aqui minha cola. Você vai saber sobre contexto histórico, sobre capacitação e representatividade, sobre direito ao trabalho, sobre maternidade, sobre vida no mar, sobre o corpo feminino na geografia do porto, sobre a segurança feminina, sobre as políticas públicas e gestão portuária, sobre SG, bem importante, e sobre educação portuária, tá? Então, esses são alguns temas que você vai ver nesses episódios do Lendárias e Portuárias, YouTube do Joyce Santos, tá tudo lá. Outra coisa que eu acho que a gente não pode deixar de agradecer é, além do nosso time, né? Vocês estão vendo aqui só uma parte do time, tem várias outras pessoas envolvidas, tem o Gusta, que esteve aqui em todos os episódios também, acompanhando tudo, e teve essa força mobilizadora, tanto das mulheres, né, que participaram, quanto das pessoas que indicaram, e eu tenho certeza que a equipe da Nunes também trabalhou muito, né, porque não é só fazer, aparecer, ser coloridinho, né, tem planilha chata para preencher, né, Sim, tem coisa sim. chata para fazer também, né, Diego? Exato, e todo o acompanhamento, depois a mensuração de tudo isso, do impacto que isso traz. Mas eu queria só fazer um registro que vocês me permitem, a gente está finalizando. Você tocou num ponto de, né, falou, pô, de um parceiro. Eu acho que esse ambiente que nós estamos aqui, a comunidade que se forma aqui, é o que possibilita essas conexões, essa escutativa. Não é a parte física, né, somente, né? Você está conectado de fato, entendendo a ação de cada um, como é que isso pode contribuir, como é que está dentro do teu escopo ali ou não, em algum momento ou num próximo momento. Então, acho que essa parceria vai muito desse ambiente que é colocado aqui, né? Que a gente vai tendo essa percepção de quem faz parte dele e vê de algum momento esse match aí se estabelece para que saia um objetivo comum e que amplifique para todos, na verdade, né? Então, eu queria só deixar essa parte muito bem colocada aqui, porque isso traz isso aqui pra gente, o ambiente traz isso, as pessoas que aqui estão. E quando a gente faz junto, vai mais longe, né? Exato, Exatamente. eu fiquei com isso aqui na minha cabeça, que isso é uma prova de como as coisas se constituem, Eu né? tenho certeza que tem um monte de gente da comunidade do Juice Hub que não conhece o Diego ainda e deve ter um monte de projeto na gaveta que o Diego vai viabilizar. Já tá, chama gente? ele para um café Então aqui. marquem cafés, exatamente. O Diego vai voltar no Matchcast, a gente tem aí uma série de membros para entrevistar, mas eu tenho certeza, Diego, que tem um monte de gente que tem que estar com ideia aí guardada, né, que vai se inspirar com a história do Lendárias e Portuárias. Lembrando que o primeiro episódio saiu no dia 2 de fevereiro, que é o dia do aniversário do Porto, e o último sai no Dia da Mulher. Então, Dia a gente 8 está de março. fazendo, dia Sim. 8 de março, um ciclo também muito interessante nas publicações, né, para construir Sim. essa jornada entre Porto e Gênero, literalmente. Falei bonito, hein, gente? Sim, bacana, meu. Então, de parabéns aí, viu? Todo o time, todo mundo que participou aí, de certa forma, direta e indireta. Que legal. Uma surpresa muito positiva. Ai, gente, foi muito emocionante Foi. quando a gente viu os créditos subindo, né, gente? Exatamente, ó. Não porque terminou, mas porque a gente viu o esforço que a gente fez, né? Verdade, é isso. Já Exato. transmutado e traduzido na tela Confesso mesmo, que né? fiquei emocionado mesmo. Também fiquei. É verdade, tô falando sério, Muito cara. bom. A Priya me compartilhou esse momento. aí. Ela É tirou verdade. uma foto, assim. Não, ela falou, poxa, não, eu falei, a gente comentou juntos, assim, Que essa legal. questão. Foi bem Muito legal. E Bacana. claro, Obrigado. agradecer ao time da Deep World aí por ter apoiado e Maravilhoso. apostado nesse projeto. Espero que vocês gostem desse episódio também, se divirtam assistindo aqui com o Matchcast. E a gente se vê aí em breve, né, gente? Nos próximos episódios do Lendárias e Portuárias. Sim. Sim. Fechou. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Até mais, Até a pessoal. próxima. Valeu. Vamos em frente.